está aqui do Missão, né? Da Missão. Da Missão, da Missão. É da Missão ou é do Partido Missão? Do Partido Missão ou da Missão. Ou da Missão. Show de bola. Então o Renan está aqui, vamos trocar uma ideia aí, discutir aí problema do Brasil é que não falta, né? Hoje é discutir os problemas. Você tá da nossa maluco, nação. só tem problema. E as soluções? Estou otimista. Solução eu já falo aqui desde cara. Eu sei que o Renan não concorda, nem o Arthur também não concorda, mas a solução, meu amigo, é aqui, ó. Uns 25 quilômetros daqui. Terminal 3. Todo dia, sai uma série de aviões. Você pode escolher por qualquer canto. Sair de Guarulhos. Meu amigo, Será cara. Eu amo esse homem, mas não gosto de discordar dele. Mas aqui eu vou discordar, pô. Mas a gente pode, assim, o lance é a geração do Sérgio, uma geração que viu os sonhos e as perspectivas darem errado. É pior que é E verdade. é verdade. Então quando você vê, assim, todas as expectativas de fazer coisas grandes não rolarem e as coisas que importam acontecerem em outros países e você ser, você próprio, um capital humano de alta qualidade e ver que as coisas não se realizam ao redor, você sofre. Eu sei disso. Eu não sou um capital humano de altíssima qualidade como você, mas eu sinto, na real, eu sinto essa frustração. E esse é o problema. Por isso que a gente tem aquelas pedras do Brasil, um bostil. É uma coisa meio. Já deu errado. Então, se deu errado, vamos todo mundo embora, que é a tese. Só que não acho que vai acontecer isso, ainda mais com as nossas aventuras de terras raras que vai rolar nos próximos anos. Só quero ver, hein? Vamos falar muito de terras raras, hein? Nossa na verdade, senhora. você viveu o período da hiperinflação dos anos Cara, 80. eu vivi o Você período. pegou... Eu nasci no meio da ditadura, né? É. Pra mim, o pior nem foi hiperinflação, não. Hiperinflação foi terrível e tal, não sei o quê. Mas eu vivi um negócio, uma época, cara, que era chamada reserva de mercado. Foi o pior momento da história do país. E sabe o que é o pior de tudo? Foi o único momento da história do Brasil onde a direita, a esquerda e os militares estavam juntos. Porque a direita, que é nacionalismo, pá, não sei o quê, a esquerda contra imperialismo, papapá, e os militares, que é Brasil e tal. O único momento da história em que os três estiveram juntos, reserva de mercado, cara. Eu falo pra galera, a gente via o tênis Nike, hoje ele pode ser caro, mas na minha época ele era impossível ter. Sim. Você não podia ter computador, entendeu? Computador eram só 2 ou 3 pessoas escolhidas pelo governo que podiam entrar com o computador, aí eles traziam. E eu já falei, cara, foi nessa época que foram criadas grandes marcas. Cobra. Gradiente, CCE. Meu amigo, cara, nossa, pelo amor de Deus, não é bom nem lembrar. Reserva de mercado, ó, os analistas econômicos, eles falam que, no mínimo, a reserva de mercado atrasou o país uns 30 anos. No mínimo uns 30 anos. Sempre que isso vira lobby. Tanto que, perceba assim, a Fiesp, qual a função social da Fiesp? Num país que se desindustrializou. Eles ficaram trabalhando só com reserva de mercado. É. Mesmo a Anfávia, que trabalha com a parte de automóveis, todo o lobby que eles tiveram ao longo das últimas décadas foi em gerar reserva de mercado. E aí a indústria automobilística acabou. Exatamente. Olha como terminou. O Marcos Lisboa, que era o grande advogado dessa questão da indústria nacional, das grandes montadoras e tudo mais, vamos proteger. Não, ele era o contrário. É o mercado automotivo. Não, o Lisboa ele era o advogado contra essa tese. Ele abriu o mercado lá pro Marcos Lisboa. Não, ele mudou. Ele foi um cara que mudou de lado. Lisboa? Marcos Lisboa. Que eu sei do Lisboa, ele sempre foi altamente contrário a qualquer tipo de protecionismo e intervenção. Tanto que ele é o maior inimigo da Zona Franca de Manaus, com razão. Sim, o Lisboa, ele é bem do... O Lisboa tem um vídeo famosíssimo em que ele vai num evento, acho que da Anfávia, que é essa federação, e aí eles, o que fazer no setor? Ele, cara, literalmente o que vocês não fizeram nos últimos anos. Se vocês tivessem direcionado esse lobby de vocês, em vez de ficar protegendo o setor, para ter reformas de competitividade. É isso aí. Porque no fim do dia, todos os assuntos que a gente vai abordar aqui vão bater nisso. Vamos ter uma indústria ligada, vamos dizer, aos subprodutos oriundos das terras raras. Pode falar com o Trump, pode falar com quem quiser. Se você não tiver uma reforma de competitividade, não dá pra ter uma empresa aqui. E se não dá pra ter empresa aqui, não vai rolar nada aqui. E este é o problema. Essas empresas, esse lobby, nunca foi a favor dessas reformas de competitividade. Ele só queria cuidar dos interesses mais mesquinhos do setor e o setor termina quebrado. É osso. Aí a única coisa, assim, o Collor foi terrível, obviamente, horrível e tal, mas uma coisa boa que ele fez foi abrir, né? Aí quando abriu lá, aí foi uma... Mas isso é terrível, cara, que aquele período ruim, viu? A hiperinflação era também, cara. Hiperinflação, eu lembro que eu ia no supermercado com a minha mãe, cara, ela recebia o salário, a gente ia imediatamente no mercado, enchia 4 carrinhos. Sabe o que aconteceu nessa época? Começou a ter... Olha só que coisa interessante, hein? As casas brasileiras começaram a ter uma coisa que nunca tinham antes: despensa. Sim, bem sabe, lembrado. Despensa? Pra você fazer estoque, pra lógico. você estocar a comida. E outra coisa, sabe o que começou a vender muito no Brasil? Que não tinha? Freezer.
Porque você comprava carne e congelava a carne. Nossa, você lembrou. E lembra Então, do período que freezer- acabou a carne também? Isso, aí Essa depois época. teve o perigo. Então aquele freezer horizontal assim, começou a vender no Brasil, foi nessa época, porque a gente tinha que ir no supermercado, comprar tudo, porque se você não comprasse naquele dia, no dia seguinte seu salário já não valia mais o que você tinha ganho. No outro dia, pior ainda. E assim ia indo. Então, cara, a gente emendava 4 carrinhos. Tinha um ganchinho no carrinho. Nossa, você tá lembrando. Pô, eu lembro É que você tem quantos anos? Eu tenho 51. É, bom. Eu era uma criancinha, mas eu lembrava de. Esse negócio de colocar o carrinho atrás do outro. É, A enganchar outra o era carrinho no outro. chegar no mercado cedo antes de virem com as Com a remarcadoras. marcação, isso aí. Pra mudar o preço, pra você pegar o preço do dia anterior. É isso mesmo. Aí você, pô, vou comprar com o preço do dia anterior. Sou fiscal do Sarney. É. Meu amigo. Sou fiscal do Sarney. E o remédio pra isso, pra muitos, foi um controle de preços, né? Tinha Foi. controle de preços depois pra tentar controlar essa questão da inflação. Aí o Brasil começou, né? O congelamento era uma tese que era muito falada, tal, não sei o quê. Até que os caras lá, 4 caras, né? Que agora eu não vou lembrar o nome deles, que eles se reuniram, os economistas lá, e montaram o que foi a base aí do tal do Plano Real, né? Depois de algum tempo e tal, porque viram que esse negócio de congelamento de preço não dava certo e tal. É uma história aí. Quem nunca ouviu essa história aí, eu acho que tem um podcast só de áudio no Spotify. Agora eu não sei se é do Estadão que fez, a FU, um desses caras aí que entrevistaram esses caras do Plano Real, entendeu? Uhum. E é muito legal contar, eles contam essa história, porque eram teses econômicas, entendeu? O cara que criou como que chamava lá, cara? O RV? Né? Então, teve a URV, né? Que é o Fernando Henrique, que foi o cara ali, mas os economistas. Era a turma que da Casa tavam- das Garças, que era um grupo geral da PUC do Rio, Isso. que tinha o Gustavo Franco, acho que o Pércio Arida era da Pércio PUC do Rio. Arida. E tinha mais 2, tô esquecendo agora o nome deles, mas o mais famoso ficaram o Gustavo Franco e o Pércio Arida. O Pércio Arida criou, ele escreveu o famoso artigo Belíndia, que era uma É mistura verdade. de Brasil com Índia, que era um país que ele imaginava onde as coisas poderiam funcionar, lembra disso? Sim. Isso aí foi um período interessante da história do Brasil, E cara. foi uma revolução que esses caras fizeram. Foi. Uma revolução, Foi. assim. Mas estamos num preâmbulo grande aqui. Isso aí. Mas eu sou dessa época, por isso que eu quero... Mas você tá me trazendo agora um exemplo de como as coisas podem dar certo. Pode, deu certo. Te dou um exemplo, a gente resolveu hiperinflação, Resolveu a hiperinflação. que é um Exatamente. problema muito maior do que resolver quilombolas Sim. Não, isso aí com certeza. na base de cara, Alcântara. Se você gostou desse vídeo, nos ajude. Deixe seu like e inscreva-se no canal.